Alô, alô, tripulantes, falamos diretamente do Mooncast. E você está prestes a conhecer um novo mundo. 3, 2, 1, 0. Eu sou a Paloma Silva. E eu sou a Pepe, e hoje a gente vem com uma história em que eu fiquei emocionada quando eu vi. Então eu fiz questão de trazer aqui pra vocês a história da Brunielle. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Que delícia! Muito prazer, muito obrigado. Boa vida a todos que irão assistir, que irão nos ouvir. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse espaço é muito importante para nós da comunidade LGBTQIA+, trazer as nossas histórias, trazer os nossos sonhos, os nossos medos e também as nossas conquistas enquanto comunidade LGBT. Então eu estou muito feliz de estar aqui e já agradeço vocês pelo convite. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite de bater um papinho aqui com a gente hoje. Arrasou. Na semana retrasada, retrasada, eu fui no evento da Raquel, né, o Contaí, e você sempre esteve presente. Esse ano você não estava lá, não tive o prazer de te ver, mas assim, foi muito inspirador esse evento, inclusive. Quem tá assistindo a gente, procura aí, Conta Aí, plataforma da Raquel Virgínia, uma mulher também incrível, que a gente fez uma live, mas ela também vem aqui no estúdio com a gente, né? E a gente queria, primeiro, né? Tudo bom com você? Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu também gostaria de deixar um beijo pra Raquel. O evento Conta Aí é muito importante. É porque a gente não vê os empreendedores da comunidade LGBTQIA+ se reunir para falar de negócio, né? Então, Sim. quando a gente tem esse espaço da gente se reunir para falar de negócio, para fazer network, pra gente se reconhecer também enquanto pessoas e empreendedores, é muito importante, é um evento muito bonito. Esse ano eu não consegui estar lá no Conta Aí devido à agenda mesmo, mas é um evento muito importante para os empreendedores LGBTQIA+. É muito incrível, né? E o que você falou aqui, antes da gente começar o podcast, que realmente a comunidade LGBT enche muito uma balada, né? Mas assim, não enche uma roda de conversa. Sim. Então eu acho que falta muito isso. E o que a gente sempre fala aqui nos comentários, nós somos uma comunidade, a gente tem força enquanto comunidade. Então você que tá assistindo, a gente já aproveita, já ativa o sininho, comenta, participa também, porque você também faz parte disso que a gente está construindo, você faz parte da nossa comunidade. Então engaja aqui com a gente para o nosso projeto crescer, ter mais visibilidade, a gente trazer toda a nossa comunidade junto. Sim, a nossa siglinha também tem um mais, né? Então, Exato. esse mais é os nossos aliados, os nossos amigos, os nossos familiares. Então, vem todo mundo, porque vai ser lindo demais esse bate-papo. Sim, com certeza. E ó, pra começar aqui, fica à vontade, pode ser serviço. Daqui é o Bold Cookies, é um parceiro nosso também, empreendedor LGBT, é o Neto. Esses cookies são uma delícia. Fique à vontade. Eu quando vou você atacar quiser. depois. Pode ficar à vontade. É maravilhoso. Mas, começando, Brunielle, conta um pouquinho da sua história pra gente. Quem é a Brunielle? Sim, meu Deus, né? Falar da muita minha coisa. história é bastante coisas, porque nós da comunidade LGBT começamos a enfrentar desafios ainda na infância, né? Então eu venho de um berço evangélico, de uma educação muito rígida, regradas a doutrinas, limitações, então eu não tinha muito acesso a informações. Mal podia assistir TV, porque naquela época a TV era uma janela pro diabo entrar em todas as casas. Então, nem TV eu podia assistir. E muita gente pergunta, né, como você descobriu ser uma pessoa trans e tudo mais. E a gente não descobre isso. As pessoas descobrem muito antes da gente e aponta essa descoberta para poder trazer apelidos, para poder excluir, humilhar, ridicularizar, né? Então eu descobri na pré-infância, quando eu tive contato com outras crianças e as outras crianças perceberam meu jeito de andar, meu jeito de falar, de sentar, de gesticular, né? Os trijeitos. E era mais afeminado. Então, eu sempre tive muitos apelidos, né? De 5 para 6 anos de idade, na pré-infância, e eu não entendia por que que as crianças me tratavam daquela maneira, por que daqueles apelidos, porque pra mim, eu era uma criança normal, né? E eu tive o contato com o bullying na pré-infância também, onde um grupo de meninas vedaram meus olhos, disseram que tinha uma surpresa pra mim. Me levaram até o playground, lá os meninos já estavam me esperando, eles já haviam cutucado um formigueiro, abaixaram a minha calça e me empurraram de bunda. Dali eu saí pulando, gritando, né? E essa cena nunca mais saiu da minha mente. E ali, naquele momento, eu aprendi que eu era uma pessoa diferente.
E eu não tinha pra quem pedir ajuda, eu não tinha com quem conversar, com quem dividir o que eu estava sentindo, os meus sentimentos. Minha família é cristã e pra minha família era algo espiritual. Então eles falavam que eram espíritos malignos, né? E davam um monte de nomes para os espíritos, né? E demônios, enfim. Então eu, enquanto criança, eu achava que eu tinha um monte de espírito dentro de mim e que em algum momento na igreja esses espíritos iriam se manifestar e eles iriam expulsar e eu ia ser uma criança normal, né? Então eu tinha muito medo de escuro, eu tinha muito medo de falar com pessoas, né? Até porque toda vez que eu falava era muito cobrado, né? Fala que nem homem, anda que nem homem, senta que nem homem, né? Então foi sempre muito cobrado isso, né? De performar o masculino, né? Então eu nunca pude ser quem eu realmente era na minha infância. E eu aprendi que para mim enfrentar menos violência, eu tinha que performar o masculino, que era aquilo que eles me cobravam de performar. Então eu comecei a olhar para os meninos e imitá-los, o jeito de andar, o jeito de falar, para mim tentar sofrer menos violência, né? Então, na quinta série, eu conheci uma fundação cultural na minha cidade, né? E na fundação cultural eu entrei pro teatro, fiz balé, fiz dança contemporânea. E foi muito importante pra mim ter esse contato com a arte, pra mim me empoderar e perder esse medo da fala, né? Eu entrei pro Grêmio Estudantil da escola. Eu fui também aluna da Fundação Hélio Augusto de Souza, na onde eu era do Conselho Infanto Juvenil. Também eu era do AME, Adolescente Multiplicadora de Informação, com orientação sexual em prevenção a IST, AIDS e drogas. Realizava atividades com o programa Escola da Família aos finais de semana. Então, tudo que eu aprendia na Fundação Cultural, eu ensinava para as crianças aos finais de semana no programa Escola da Família. Tinha mais de 13 grupos de dança infantis. Também eu realizava um festival de dança para esses grupos se apresentarem, se ver no palco, num espaço cultural, né? E eu comecei a participar de muita coisa performando masculino. Fiz curso de cabelo, fiz curso de maquiagem, comecei a trabalhar numa agência de modelos como maquiadora e cabeleireiro, né? Na maior agência de modelos do Brasil. Mas eu não era quem eu realmente era. Mas a sua história, já logo no início, é lotada de liderança, né? Você sempre teve isso dentro de você, de proatividade, de liderança, de se destacar das pessoas e realmente correr atrás do que você estava a fim de fazer, mesmo ainda não sendo totalmente quem você gostaria de ser. Sim, sim, sempre esteve isso comigo, né? Eu sempre, quando eu aprendi que eu precisava ser forte na pré-infância, eu entendi que eu precisava lutar muito se eu quisesse ter uma sociedade melhor, né? Então, desde pequena, foi sempre trazendo projetos, atuando com projetos, né? E dentro da agência, eu comecei a estudar sobre as pessoas transgêneras, comecei a ter contato com outras pessoas transgêneras e comecei a minha transição de gênero. Isso na adolescência? Isso, não, eu já tinha 18 anos de 18 idade. anos. E aí, o processo transexualizador que já existe no SUS ainda não é a realidade em alguns municípios, né, do nosso país, e a gente enfrenta muita dificuldade para poder fazer essa transição com acompanhamento médico. Então, uma mulher trans vai passando a receita para outra. Ai, toma tal injeção, toma tal comprimido, né? E é uma receita, é uma automedicação descontrolada, muito alta, para ter uma carga hormonal e para poder ter essa transformação corporal a qual a gente deseja, de se olhar no espelho e se reconhecer. Então, tomando esses anticoncepcionais, esses medicamentos, a empresa percebeu que eu estava nesse processo de transição de gênero. Daí a gerente me chamou, falou um monte de elogio para mim sobre responsabilidade, sobre a minha competência, né, a minha facilidade de lidar com pessoas. Mas ela me desligou da empresa. Pra mim, eu achei que ela ia me promover, eu ia aumentar meu salário, sei lá, porque só tinha elogios, né? E com esse desligamento, eu fiquei muito triste, porque eu tinha perdido, né, o meu emprego, mas muito feliz, porque eu ia me transicionar daí de vez, e aí ninguém mais iria me segurar, sabe? Então, eu comecei esse processo transexualizador de maneira sozinha, né, com
Google, né? As pessoas trans têm acesso à saúde, mas é no Google, infelizmente, né? Isso, hoje em dia que existe o Google, porque imagina antigamente que nem isso tinha, né? Agora vai ser no chat GPT. É. Não vai ser mais no Google. Então, e aí voltei pra casa dos meus pais, já nesse processo de transição. E o que a gente escuta dos pais é: eu não criei filho pra ser assim. Se quiser ser assim, vai ser longe de casa, né? A porta da rua é a serventia da casa. Então a gente perde esse amparo, né? A gente perde esse alicerce que é a família. Então Essa base, né? sim, quando a gente se declara que é uma pessoa trans para a sociedade, todas as portas se fecham automaticamente. É como se você deixasse de ser um ser humano, sabe? E aí, na onde você vai, é só não atrás de não, é todas as portas fechadas. E aí, a gente vive situações que a gente nunca imaginou viver, né? E é lançado automaticamente para a margem da sociedade. Então, quando eu me vi na rua, sozinha, na margem da sociedade, eu tive que enfrentar os meus piores pesadelos. O que a gente encontra na margem da sociedade? Cafetões, vandalistas, delinquentes, marginais, traficantes, gente de toda a espécie. E é junto a esse meio que forma a nossa personalidade, a personalidade da travesti. É sofrendo as dificuldades que o meio impõe que a gente aprende que precisa ser forte e ser a primeira se quiser sobreviver, né? Então, assim como 90% das mulheres trans e travestis no Brasil, eu tive a prostituição como única escapatória de sobrevivência. É automático, né? E a noite traz, com o seu brilho enigmático, que a muitos encanta, um lado sombrio, que é carregado de violências. Então, nem todo mundo que vem até o ponto de prostituição vai para consumir os corpos. Existem muitas pessoas que se reúnem para ir atacar essas pessoas, né, nos seus pontos. A gente viu agora nas redes sociais um caso que parou um carro, né, e ele tava com aerosol, e aí ele apertou o aerosol e acionou o isqueiro. E aí pegou fogo nas tranças da travesti, e ela começou a pegar fogo e tudo mais. Então, é muita violência. Se a gente ficar 1 hora do lado delas, nesse ponto de prostituição, a gente vai constatar muitas violências. A todo instante vai passando carros, vai gritando, vai xingando, vai atirando pedra, vai atirando ovos, vai atirando até mesmo com arma de fogo, né? Então, pra mim escapar dessa violência toda da madrugada, da noite, sozinha ali na rua, porque sozinhas que elas são alvo fácil, né? Eu fui para um caminho ainda mais difícil, que é o tráfico de drogas, que também é uma escapatória de sobrevivências para a comunidade transgênero, né? Que não encontra oportunidade dentro do mercado de trabalho. E eu, que na minha adolescência era do combate às drogas, eu nunca me imaginei dentro desse espaço, mas eu tive que estar ali pra mim ter o mínimo possível de vida, sabe? Ter um cômodo com um colchão no chão, foi a insalubre. única oportunidade que te deram, né? Foi, querendo ou não. Sim, depois foi da onde minha... te estenderam a mão ali. Depois da minha transição, eu voltei em salões de beleza, voltei a entregar currículo, sabe? E várias pessoas, vários salões falou assim: não, eu te contrato, seu currículo é ótimo, mas você tem que vir trabalhar vestido de homem. E eu falava: não, mas isso é preconceito. E a pessoa: eu não tenho preconceito, mas agressão, as minhas né? clientes têm. As minhas clientes não vai querer ser atendida por uma travesti, sabe? Teve um dia que uma amiga minha falou assim: a loja que eu trabalho tá pegando vendedores, né? E eles dão preferência para as pessoas que têm experiência na área da beleza. Era uma loja de cosméticos. Então eu fui pra essa loja, levei meu currículo, eu tinha experiência na área da beleza. E quando eu fui entregar o currículo na mão da gerente da loja, a minha amiga tava do lado da gerente. Mas aí a gente fingiu que a gente nem se conhecia, sabe? Uhum. Eu vim trazer um currículo, falaram que é pra você, deixei o currículo na mão da gerente, né? Quando eu virei as costas, isso a minha amiga me contou, ela me ligou chorando depois. Que a gerente amassou o currículo, jogou no lixo e falou: esse tipo de gente não trabalha aqui.
sabe? Então, qual tipo de gente que E essa gerente levou um tapa na cara, porque fiquem até o final desse episódio, vocês vão ver a reviravolta da vida da Brunielli. E quem que essa mulher é hoje em dia. Então, assim... Sim, aí a minha amiga ficou até sem graça de ter falado pra mim entregar o currículo lá, né? Porque aconteceu isso. Então, dentro do tráfico de drogas, que também é muita violência, que é um ambiente machista, né? Enfim, eu fui pega pela polícia. E aí eu fui presa em flagrante e fui parar em um presídio masculino na divisa do Mato Grosso do Sul, conhecida como Parque dos Monstros 018, né, numa penitenciária masculina. E a realidade por trás das grades de pessoas transgêneras é uma outra realidade. Somente no estado de São Paulo existe mais de 700 mulheres trans confinadas em presídios masculinos e, infelizmente, a penitenciária faz parte da vida dessas pessoas, né? Então, todas as violações possíveis de direitos ali dentro, muita violência também. E dentro da penitenciária, a única coisa que eu imaginava era: eu preciso sair viva daqui, né? Eu preciso sobreviver a isso, né? Dentro da terceira maior população carcerária, que é a do Brasil, jogar essas mulheres em presídios masculinos é uma tortura para essas pessoas, até porque são pessoas também que não entendem sobre pessoas transgêneras e não respeitam, né? Então, a sociedade já não entende, a sociedade, né? em si, se aqui na sociedade pessoas trans já são excluídas, marginalizadas, imagina lá dentro, né, do sistema prisional. Então eu refleti muito sobre a minha adolescência, sobre a minha infância, tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, tudo que eu passei. E o porquê dessa marginalização automática. Por que ninguém faz nada, sabe? Por que a gente tem esses dados horrorosos sobre a população transgênera no nosso país e não existe nada pensado e voltado para essas pessoas na nossa sociedade, né? Essa sensação de não pertencimento, né? E quando eu ganhei a minha liberdade na penitenciária, eu saí muito feliz e que eu tava viva, né? E com esse sentimento de eu vou enfrentar essa marginalização social, né? Eu preciso enfrentar essa marginalização social. Você passou por quanto tempo no presídio? 2 anos. 2 anos. E aí eu me vi presa na margem da sociedade, novamente. Porque além de tudo isso, você ainda... tinha aí uma ficha que não estava totalmente limpa, né? Além de mulher trans, ainda ex-presidiária. Então, quem é que iria dar uma oportunidade pra mim? Quem é que iria me ajudar, né? Então, eu me vi sem saída, eu me vi sem rumo, me vi sem chão. Pensamentos suicidas, né? E infelizmente esses pensamentos rondam por quase todas as pessoas trans, né? O perigo é real e ele nos sonda o tempo todo, né? Então a sensação que eu tinha pega uma tesoura enferrujada e pode se matar, porque você não vai arrumar nada, né? Ou você vai pra prostituição de novo, ou você vai pro tráfico de drogas de novo, não tem o que fazer. Né? Então é muito difícil a gente conseguir essa oportunidade, né? Uma palavra tão bonita, oportunidade, e a gente não tem essa oportunidade, sabe? Então teve um dia que eu tava voltando de um supermercado ali próximo da minha casa e tinha uma senhora na frente do mercado, ela me abordou. Ela: eu posso conversar com você um minutinho? E eu achei tão bonitinho o jeito que a senhora me abordou. E como a gente não tem muitos amigos, né? O nosso ciclo de amizade não é tão grande assim. Eu parei pra conversar com ela, porque eu amo conversar. E aí ela contou a história de vida dela como empreendedora. Falou: olha, eu revendi cosméticos, eu cheguei sozinha aqui em São José, criei meus filhos sozinha. Hoje as duas são graduadas, são professoras, estão dando aula, né? E tudo mais. E eu fiz tudo isso vendendo, sendo empreendedora. E aquilo foi brilhando meus olhos, sabe? E ela falou: e hoje eu tô aqui para cadastrar novas pessoas e eu queria te dar essa oportunidade. E eu com muito medo por conta dos meus documentos, né? Não aprovar. Sim. E eu falei: ai meu Deus, tem que aprovar, tem que aprovar. E aí eu dei meus documentos para ela. Ela tava ali cadastrando representantes Avon para vender. E aí eu dei meus documentos, aprovou meu cadastro. Olha que legal isso, então, né? Quando aprovou meu cadastro ali naquela hora, parecia que não, mas naquele momento a minha vida estava tomando um outro rumo, sabe? Eu saí toda contente com as revistinhas na mão, porque eu era revendedora Avon, né? Com os catálogos. Muito feliz.
E ela falou uma coisa pra mim que foi o que me tocou. Ela falou assim, isso só depende de você. Então, quando ela falou que só dependia de mim, eu falei, pronto. Então, se só depende de mim, então eu vou dar o meu máximo. Até porque a gente tem que dar o nosso máximo quando a gente recebe essa oportunidade, porque a gente também não tem direito de errar. Porque se eu erro, eles vão dizer, tá vendo? Foi trazer travesti, ó, o que que deu? Deu nisso. Então, a gente não tem o direito de errar. A gente tem que se destacar realmente, Exato, né? foi o que a Raquel falou, né? E aí, no ano seguinte, depois que eu fiz meu cadastro, no ano seguinte eu entrei pra Avon em 2016. Em 2017 eu ganhei um prêmio como melhor performance de vendas ali da minha região. Eu queria muito que você contasse as suas táticas de venda também. Sim, com certeza. Como eu tinha curso de maquiagem e como eu entendia de beleza e ter esse conhecimento fez toda a diferença pra mim, eu comecei a ofertar para as meninas curso de automaquiagem gratuito. Então eu oferecia para as meninas, e naquela época tava muito nas redes sociais essa questão do contorno, iluminação, e as mulheradas queriam aprender. Então, Isso foi quando? Em 2017? Isso, 2016. 16. E aí eu comecei a oferecer esse curso de automaquiagem, então eu reunia 5 meninas, dava o curso de automaquiagem para elas e depois eu vendia os produtos, vendia as maquiagens. Olha isso, oferecia toda uma experiência, isso, né? E no final de tudo, eu pedia para cada uma delas dar de presente o curso para uma amiga. Olha isso, gente, brilhante. E aí Óbvio eu que ligava, ganhou, né? e aí eu ligava para essa amiga e dizia: olha, a sua amiga te deu um curso de presente de automaquiagem. Que dia que eu posso ir aí na sua casa dar esse curso para você? Ah, vem na sexta-noite. Você pode convidar mais 4 amigas? Pode ser prima, tia, mãe. Então, eu fui Caramba, aumentando. porque com isso você conseguia um local, né? Sim. Porque eu ia te perguntar agora, que local que você fazia? Então, Eu ia até a casa da pessoa. Você ia até a casa da pessoa e ainda indicada, então tem uma confiança, né? Porque não é qualquer um que entra na casa das pessoas, né? Sim. Então, tipo, você ainda com uma indicação e a indicação... O boca a boca é o melhor negócio, Com né? certeza. E aí, de toda a turminha de automaquiagem, eu já saía com uma lista de pessoas que ia ganhar essa automaquiagem. E dessa lista eu pedia para elas convidar mais amigas para participar também. Então foi crescendo muito. Caramba. Com esse prêmio, né, que eu ganhei com melhor performance de vendas, veio junto o convite para mim ser uma executiva de vendas, ser líder de equipe. Então, pra mim, que achei Olha que aí, nunca olha ia isso. passar daquilo, que eu sempre ia ter que mostrar as revistinhas, né, e tal, eu tava numa posição de liderança. Então, eu tinha uma equipe de vendas com mais de 250 representantes da beleza, a qual eu ajudava essas pessoas a impulsionar o seu próprio negócio, a vender mais, né, essas empreendedoras a vender mais e a crescer no mercado de venda direta, né. Então foi muito importante para mim esse convite também. Eu fui a primeira mulher trans da marca a ser uma executiva de vendas, né? Uma empresária da beleza. Isso foi muito importante para mim, me ver na posição de liderança, né? E no ano de 2018 eu conheci o Instituto Avon, que há mais de 20 anos atua no enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas e no combate ao câncer de mama, que no ano de 2018 lança o primeiro prêmio Juntas Transformamos, que era um prêmio para reconhecer empresárias da beleza ou representantes que tivessem no enfrentamento à violência. Podia inscrever um projeto ou uma ideia de um projeto. Então eu escrevi uma ideia chamado Avon Abraça as Trans, onde eu contei a minha história, contei como vivem as pessoas trans no Brasil, e como o empreendedorismo pode ajudar essas pessoas a dar o seu próximo passo, né? Na sua vida pessoal e também na sua carreira profissional. E isso é muito importante. Então, se a gente não tem oportunidade no mercado de trabalho, vamos construir essa oportunidade, vamos ser dona dos nossos próprios negócios, né? E isso é muito importante. Então, a minha ideia venceu o primeiro prêmio Juntas Transformamos, que também foi muito importante para mim ter vencido esse prêmio. E eu vim para São Paulo, fiquei no Palácio Tangará. Caramba, e eu trouxe olha a aí. minha mãezinha comigo. Que incrível. Então eu pude colocar a minha rainha dentro de um palácio, né? E nesse evento, eu costumo dizer que foi o meu primeiro sutiã. Eu ganhei o meu primeiro sutiã da minha mãe. Mas por que o meu primeiro sutiã?
porque foi a primeira vez que a minha mãe me chamou de filha, foi a primeira vez que ela me chamou de Brunielli, né? Então, ter esse reconhecimento também da minha mãe foi muito importante pra mim, e eu chamo que isso foi o meu primeiro sutiã, né? E isso é muito importante. E o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Então, esse evento fez toda a diferença. E como parte do prêmio, eu tive 2 mentoras, uma social e uma jurídica, que me capacitou para que a minha ideia se transformasse em um projeto e fosse implementada na cidade onde eu moro, que é São José dos Campos, né, interior de São Paulo. E aí, no ano de 2019, eu passei o ano inteirinho estudando, né? 2019 eu entro como embaixadora trans do Instituto Avon, eu fui a primeira mulher trans a ser embaixadora. Também entro pro Conselho Nacional Deliberativo, né? Fui conselheira, tava me sentando com o presidente da marca. Então aquilo pra mim fez toda a diferença, né? Estar ali. Fui a primeira mulher trans também a entrar pro conselho da marca. E também a primeira representante da beleza a entrar pro conselho. Porque eles sempre tiveram essa vontade de ter uma representante no conselho e nunca teve. Então, depois de 135 anos, né? Olha. Teve uma representante dentro do Conselho Nacional. E também fui capa do catálogo Avon com Você no ano de 2019. Fui a primeira mulher trans a ser a capa do catálogo. Então foi só conquistas, né? E final do ano de 2019, depois de muito estudo, foi fundada a Associação Transbordamos, que é a primeira e única associação sem fins lucrativos lá do Vale do Paraíba, voltada exclusivamente para o empoderamento de pessoas trans. Temos o enfrentamento à violência como parte do nosso DNA e trabalhamos para promover e garantir os direitos dessas pessoas, né? Então a Transbordamos, ela nasce do primeiro prêmio Juntas Transformamos e ela vem impactando a vida de muitas pessoas trans. A gente já conseguiu impactar mais de 2.000 pessoas trans lá no Vale do Paraíba, onde a gente atua derrubando muros e construindo pontes para inserir pessoas trans em todas as esferas da sociedade. Temos 7 comissões, que é a Comissão de Educação, de Saúde, de Cultura, Comissão de Serviço Social, Jurídica, de Comunicação e Redes Sociais, e todas as comissões têm empreendedorismo também, claro. E todas as comissões têm projetos voltados exclusivamente para pessoas trans, né? Então, hoje em dia, a gente tem pessoas trans atuando em grandes lugares, né? E também empreendendo, né? Com toda certeza. Então, o empreendedorismo fez toda a diferença na minha vida. Essa virada da chave, ter essa oportunidade, né? Então, empreender é uma escapatória também pra gente sair desse ciclo de violência, né? É lógico que tudo é difícil, nada é fácil. Mas aí a gente escolhe o nosso difícil, né? E vai, né? Porque a gente tem que escolher o nosso difícil e seguir em frente. Então, a Transbordamos, eu digo que ela não ajuda as pessoas trans, ela apoia essas pessoas para que essas pessoas sejam protagonistas da sua vida, da sua história, do seu negócio, né? E que ela dê o seu próximo passo e siga adiante o seu caminho traçado com dignidade, né? E isso é muito importante. Então, tem vários projetos, desde doação de cestas básicas, doação de kits de prevenção, kits de higiene, doação de roupas através do Varal Transbordamos. A gente tem o Transpés, que é uma carteirinha, esse é um projeto único no Brasil inteiro e que só tem na nossa cidade, que é uma carteirinha que todas as pessoas trans têm, e essa carteirinha traz benefícios para essas pessoas. E um dos benefícios é a entrada gratuita em baladas LGBTQIA+, para ter acesso a lazer e entretenimento num espaço seguro, né? E com isso a gente está conseguindo mapear essas pessoas, porque a falta de dados implica diretamente na falta de políticas públicas. Total. E como faz pra fazer essas doações para o Varal? Transbordamos. Transbordamos. Isso, então, a gente recebe doação de vários lugares, né? Então, também tem bazares, tem lojas. Faz aí que apoiam. teu pitch, que a gente vai colocar o arroba embaixo. Arroba, o site, o endereço. A nossa associação tá em todas as plataformas digitais, né? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, LinkedIn. Então, só Vamos colocar buscar aqui por embaixo. Transbordamos Associação, que vai nos encontrar, e toda ajuda é bem-vinda. Nossa, Sim. incrível. E você falando sobre toda a sua história, não tem como não se emocionar com a sua história. E a gente percebe o quanto a falta de oportunidades
para a pessoa transexual remete a ela essa violência, né? Sim. Que a gente, o brasileiro, né? Assim como todas as pessoas, mas o brasileiro, ele tem que entender que é real que o nosso país é um dos lugares que mais mata transexuais do mundo. Sim. Né? E que, assim, já essa exclusão que as pessoas fazem leva à prostituição, que é outra coisa que as pessoas costumam criticar também, né? Que julgam ser errado, mas por que tá vivendo assim? Tem muita oportunidade, não precisa de viver assim. Só que eles não têm esse conhecimento de que não tem opção para uma transexual. Sim, não né? existe essa oportunidade. Na verdade, apenas 5% das mulheres trans no nosso país conseguiu ter sua carteira registrada, conseguiu ter esse privilégio, né, de ter a sua carteira registrada. Então, é um ciclo. A evasão escolar no ensino médio é de 82%, né? Então, é muito. Eu não chamo de evasão escolar, eu chamo de expulsão escolar. Sim. Porque esse ambiente passa a ser uma tortura. Se de 5 para 6 anos de idade, na pré-infância, eu já sofri aquela violência de ser jogada num formigueiro, imagina como é que não é essa violência no ensino médio. Exato. Com as pessoas já pré-adolescentes, adolescentes, então essa violência é muito maior, né? E o ambiente passa a ser uma tortura e a pessoa acaba não conseguindo se manter dentro desse ambiente. Então eu não chamo de evasão escolar, eu chamo de expulsão. Então começa por aí. É uma população que não está conseguindo concluir o ensino médio, né? Então, o mercado de trabalho pede, no mínimo, o ensino médio. Se a gente for olhar para as universidades, é 0,02%. É quase ninguém dentro das universidades acessando esses equipamentos, né? Então, o acesso à educação para essa parcela da população ainda existe uma lacuna muito grande, sabe? A gente tem um projeto na Transbordamos chamado Transformatura, que é um cursinho preparatório para a prova do Enseja. E quem passar na prova pega o certificado de ensino médio e aí a gente faz a formatura. Que legal! Vamos fazer a primeira formatura só de pessoas trans no ensino médio do Brasil. Visando já combater essa evasão escolar. E depois que esse cursinho preparatório vire um cursinho preparatório para vestibulares, para a gente conseguir inserir nas universidades, né? Então, a expectativa de vida de uma pessoa trans no nosso país é de 35 anos de idade. Se for branca, se essa travesti for preta, cai para 28 anos de idade, porque além da transfobia, ela enfrenta o racismo, né? E que a gente sabe que são 2 grandes problemas sociais no nosso país. E quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata as pessoas trans no mundo, né? Isso pela 14ª vez consecutiva, a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando de mim, a gente tá falando de vocês, a gente tá falando de todo mundo. Essa responsabilidade é nossa enquanto Brasil, sabe? Exatamente. Então a gente precisa olhar para essa parcela da população com um olhar mais humanitário. Não existe opção sexual, né? Como muitas pessoas falam, é a vida que ela escolheu. Ninguém escolhe passar por exclusão social, por violência. Ninguém escolhe ter uma expectativa de vida tão baixa, né? Isso não é uma escolha. Já existem inúmeros estudos, inclusive estudos científicos, que comprovam a natureza dessas pessoas. Inclusive, qual é o mês de gestação que acontece a incongruência de gênero. Então, a ciência, a medicina já explica, né? Então, são pessoas que nascem assim, né? Então, por isso que tá vindo esse movimento muito grande sobre crianças trans, adolescentes trans, porque a gente não nasce com 18 anos de idade. A gente tem toda uma infância e se eu tivesse alguém para conversar comigo, às vezes eu não ia passar por tanta violência como eu passei, sabe? E a gente precisa trazer essas pessoas para perto. Tem um estudo da Netflix que comprovou que mais de 80% da população global nunca teve nenhum tipo de contato com uma pessoa trans na vida. Ou seja, isso mostrou o quanto essas pessoas estão excluídas da sociedade. Em 2020, todo mundo conheceu o isolamento social, acredito eu que ninguém tenha gostado, mas o isolamento social é a condição de vida de uma pessoa trans ao longo da história da nossa humanidade. São pessoas que vivem na margem da sociedade, sem direito a nada e vivem no invisível, é como se elas não existissem, porque nem mesmo o IBGE faz levantamento de dados sobre a nossa parcela da população, sabe? Então,
Existe uma lacuna muito grande entre essa população e o acesso a direitos constitucionais, justamente por ser uma população invisível, marginalizada, né? E a expectativa de vida é de 35 anos, justamente por elas estar sozinhas, na madrugada, na rua ali, sozinhas. Elas são alvo ali. Ninguém vai bater uma travesti, assassinar, ela sendo caixa de um supermercado, ou ela sendo vendedora de uma loja no shopping, atendente de uma padaria. Ela não vai ser assassinada nesses espaços. Está acontecendo isso porque elas estão sozinhas na rua, na madrugada, sem ninguém, sabe? Sem oportunidade. Então é muito importante a gente se questionar sobre isso. Cadê essas pessoas trans? Se questionar no nosso ciclo de amizade. Quantas pessoas trans tem no nosso ciclo de amizade, frequenta a nossa casa? Quantas pessoas trans trabalham no mesmo lugar que a gente, estuda, frequenta, né? Vai num casamento, vai numa festa de 15 anos, porque essas pessoas não são convidadas, nem pra isso, né? Tem uma história de uma amiga minha que ficou muito feliz que ela recebeu um convite de um casamento. Uma amiga dela estava casando, uma amiga de infância, e mandou um convite de casamento pra ela. E aí ela foi, alugou roupa, e marcou salão, e se arrumou, foi toda linda pro casamento. Quando ela entrou na igreja, 1000 palavras se resumem a apenas um olhar. Todo mundo olhando pra cara dela, como se ali não fosse o lugar dela, como se ela não tivesse que estar ali. Tipo assim, você não tá percebendo que aqui é uma igreja? Sabe? Porque até mesmo esse direito de ter uma religião é tirado da gente. Onde que eu vou exercer a minha fé? Na onde que eu posso ter uma religião? Sabe? E aí, ela ficou tão constrangida dentro da igreja, mas mesmo assim ela quis assistir, porque ela tinha essa vontade de assistir um casamento, né? E quando terminou o casamento, todo mundo encheu os carros, foram pra festa, e ninguém convidou ela, e ninguém levou ela, sabe? E ela foi pra casa. Depois a noiva ligou pra ela, nossa, eu não te vi na festa e tal. E ela falou, ninguém me levou, ninguém me chamou e tal. E eu fiquei excluída. Até a noiva chorou por conta dessa situação, mas é o que acontece, sabe? Então não sei se foi bom ou se foi ruim ela ter recebido esse convite de casamento, porque pra ela foi péssima essa experiência ruim de novo, né? Sabe? Então até pra isso, assistir um casamento de uma amiga, sabe? Fazer coisas básicas, como você pegar um ônibus, como você entrar num shopping. Não é básico para as pessoas trans, sabe? Eu entro dentro de um ônibus, você vê as pessoas cutucando, assim, o ombrinho uma a outra. É menino ou é menina? Ai, que absurdo. Sabe? Essa perguntinha. E começa essas brincadeiras, esses olhares, que não é brincadeira, né? Sim, não é brincadeira, né? Ofende. Pode ser gatilho, né, para essas pessoas. E se eu tô em um shopping e me dá vontade de ir no banheiro, sabe? Eu quero fazer xixi. E aí? Sabe, dá um nó na garganta, o coração acelera, dá desespero, porque eu quero fazer xixi e eu não sei o que eu faço. Porque se eu entro dentro do banheiro dos homens, eu vou sair dali na porrada, porque eles vão achar que eu entrei ali atrás de safadeza. Se eu entro no banheiro das mulheres, vai sair mulher ali de dentro gritando que tem um homem lá dentro, e aí vai vir segurança, vai vir a polícia, e eu só queria fazer xixi, sabe? Então até essa questão do banheiro é horrível pra gente que somos pessoas trans, né? Então, pra fazer coisas básicas nessa sociedade, pra gente não é tão fácil assim. Você falou sobre crianças transexuais. Eu fiz uma postagem, eu produzo conteúdo de comédia na internet. Eu fiz uma postagem fazendo uma brincadeira em relação ao português. Eu colocava, tipo, uma pessoa desesperada, um homofóbico desesperado, descobrindo que, por exemplo, o seu pacote foi transferido e não é heteroferido. Que no caso era só brincando, né? Mas cutucando. E veio um comentário falando exatamente sobre isso. Se vocês querem tanto respeito, então respeite as nossas crianças. Não existe criança trans. Sim. E aí, tipo, gente... Ignorância, né? Exatamente, porque... Não tem isso, a gente nasce, né? O trans, assim como qualquer pessoa, ninguém nasce e fala assim, opa, eu quero ser hétero. Então, se o hétero não escolhe ser hétero, por que o trans escolhe? Por que o gay escolhe? Por que a lésbica escolhe? Por que é só a gente que escolhe a nossa orientação sexual? Sim, não faz verdade. sentido. Sim.
né? As pessoas misturam muito. Eu costumo dizer que na maioria das vezes não é intolerância, que é ignorância mesmo. É A justamente escolha da ignorância, né? Muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que têm acesso à informação e mesmo assim eles escolhem ser ignorantes. Eles escolhem Sim. fazer assim e tampar, fechar os olhos. O que as pessoas têm que separar são as caixinhas, né? De identidade de gênero e de orientação sexual. Então, quando uma criança, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, a criança trans, a gente tá falando de identidade de gênero, que é como aquela criança se sente, como ela se identifica, como ela se enxerga, com qual brinquedo ela quer brincar, com qual roupa que ela quer vestir. Então, a gente dá liberdade para a criança fazer essa escolha sobre o que ela está sentindo, né? Então, quando a criança chega para a mãe e fala: mamãe, eu não gosto de coisas de menina, eu gosto de coisas de menino. Mamãe, eu não gosto de coisas de menino. Porque a gente tá numa sociedade muito binária, que tudo é engessado no azul Não, e no começa rosa. aí, né? Que eu amo aquela coisa inocente da criança, de tipo, que o vendedor. Tem até um meme da internet isso, né? Que eu acho que deve ter acontecido, já que eu amo resposta de criança. Que o vendedor pergunta, né, pra criança: você quer roupa de menino ou roupa de menina? Eu quero roupa de criança. Entendeu? Tipo, um menino, uma Sim. menina pode usar uma calça. Gente, eu quero uma roupa de criança. Não é nada sobre sexualidade, porque a orientação sexual dessa criança vai se dar lá na puberdade, na Exato. pré-adolescência. Então, quem ela vai se apaixonar, isso vai muito lá pra frente. Nesse momento, a gente tá falando de identidade, de como a pessoa se identifica. Se vê, né? Não por quem que ela vai se apaixonar, por quem que ela vai querer se relacionar, porque isso é depois de muitos anos, né? Até porque a criança ela Então- não tem esse pensamento, né, maldoso. A criança quer só viver Ela e brincar quer- e se sim, divertir. Sim. Então a gente tem hoje movimentos de famílias, inclusive tem um coletivo Mães pela Diversidade. Eu que amo a Maju. acolhem, que acolhem esses pais e essas mães que também precisam trazer isso para os seus filhos, né? Porque é muito importante, porque quando a gente não conta com o apoio da família, agrava muito É a nossa situação de base, né? vulnerabilidade. Tira a nossa base. Sabe? Então, quando a gente tem a nossa família do nosso lado, isso aumenta a resiliência da pessoa, sabe? Faz com que a pessoa chegue em lugares que ela não imaginava chegar, sabe? E que ela alcance coisas que ela não imaginava alcançar. Porque a família faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, quando a gente fala de crianças trans, a gente tá falando de identidade. E dentro do estatuto da criança e do adolescente, a criança ela tem direito de ser ouvida e de ter essa escuta qualificada. Então, ouvindo essa criança e ela já está manifestando o desejo pelo gênero oposto em qual ela nasceu, né? A família deve acolher essa criança, deve escutar esse sentimento dessa criança, porque vai evitar com que essa criança passe por muitas violências e por muitas situações até de automutilação, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter esses temas, ter essas narrativas, porque faz toda a diferença na nossa vida. E outra coisa, as pessoas elas sempre falam sobre influência, né? Ah, porque vai influenciar o meu filho a ser. Não existe isso. Ninguém né? ensina isso, isso Não não, tem é ensinado. como. Muito pelo contrário, né? Quando eu tava contando pra vocês sobre a minha infância, o que me ensinaram? Fala que nem homem, anda que nem homem, senta que nem homem. Então, se fosse algo ensinado, eu teria aprendido, Exato. né? Então, é algo natural, é algo de mim, né? A gente vê uma imagem circulando nas redes sociais que é de um pai segurando um guarda-chuva e o arco-íris batendo nesse guarda-chuva, como se ele estivesse impedindo que o arco-íris chegasse até o filho dele, né? Só que é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Jamais a gente vai conseguir ensinar alguém a ser gay ou ensinar alguém a ser trans. Essa pessoa é de dentro pra fora, sabe? Ela vai se naturalizar, ela vai expor os seus sentimentos e o que ela pensa. E tomara que ela consiga chegar a expor quem ela realmente é, né? Isso que a gente torce muito pra que isso consiga acontecer, que a saída do armário aconteça, porque senão ela acaba matando o que tem dentro dela, sabe? E matando junto com
essa identidade de gênero ou orientação sexual ou, enfim, ser quem ela acaba matando todo o potencial que ela tem para distribuir para o mundo. Sim. Né? E aí quando a gente fala aqui, a gente fala muito de empreendedorismo como forma de cocriação, como que a gente transforma o mundo através dos nossos negócios. E eu acho que cada negócio, ele tem a alma da pessoa que começou aquilo, né? Então sempre tem a nossa identidade do nosso negócio. Mesmo que seja um negócio gigantesco como a Avon, o executivo que tá lá dentro da Avon, o presidente que você falou que sentou na mesa com você, ou as pessoas que estão em cargos de poder da Avon, elas têm a cabeça aberta para escutar a história do outro e querer que esses ambientes sejam ocupados por pessoas que façam sentido para a marca. Sim. Né? E isso é disso que se trata empreendedorismo, né? É sobre pessoas, é muito mais sobre pessoas do que sobre negócios, né? Os negócios são o que aquelas pessoas entregam para o mundo, mas elas só entregam esses negócios porque é o que já tem dentro delas. E a gente só consegue realmente libertar o que tem dentro da gente quando a gente possui o mínimo de estrutura necessária, que é o quê? É um acolhimento, é uma família, é um amor. A rede de né? apoio, né? É uma rede de apoio, né? É a nossa comunidade. Por que chama comunidade LGBT, né? Porque muitas vezes a gente procurou esse apoio dentro de casa e não teve. Ou a gente procurou esse apoio dentro de ambientes que são normais, né, das pessoas frequentarem e muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. A gente tem várias letras aí da comunidade LGBT que são de suma importância, porque existem esses recortes. Obviamente que uma pessoa transexual ela não tem as mesmas oportunidades do que uma pessoa lésbica ou bissexual. É totalmente diferente, né? A gente tá falando aí de recortes sociais mesmo. E eu acho muito importante você trazer esses projetos pra gente, porque são esses projetos que vão criar outras oportunidades para a nossa comunidade. A gente recebeu aqui o Fernando e o Ricardo da Câmara LGBT, Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. Você conhece? Sim. Muita gente acaba não conhecendo e eles falaram exatamente sobre isso. Que muitas pessoas LGBTs estão num cargo legal no trabalho, se destacam, mas não crescem. E aí, o que acontece? Acaba indo pro empreendedorismo. E como uma coisa boa. Então, o LGBT empreende muito. Sim. A gente já é fora da curva. A gente já, pra estar empreendendo, tem que ser a mais. Não dá. E como não dá pra ser mediano. É verdade. Não dá. E ser empreendedor depende só da gente, né? E ideias são muito valiosas, né? Então a gente precisa jogar luz nas nossas ideias, porque ideias são muito valiosas. Tudo que a gente vê hoje, um dia já foi uma ideia, né? Exato. Tudo que existe hoje, um dia já foi uma ideia. Então a gente precisa valorizar as nossas ideias, colocar as nossas ideias no papel e trazer para a realidade. Então se você sempre teve esse sonho de empreender, de ter seu próprio negócio, e tem essa ideia aí na sua cabeça, bota para fora, põe no papel e traz essa ideia para a realidade, porque dá certo. Quando a gente acredita na nossa potência, né? Quando a gente acredita no nosso negócio, a gente faz dar certo. Até porque, como eu disse, não temos o direito de errar, né? Então temos que ser certeiros. Mas, Brunelli, ouvir a sua história, querendo ou não, causa um pouco de revolta na gente, né? A gente tem que saber filtrar tudo e tentar transformar o mundo com amor, mas não tem como não causar uma revolta em relação à sociedade, em relação a como a sociedade exclui as pessoas, a como a sociedade ela não deixa uma pessoa ter uma vida digna. Né, uma vida normal. Elas reprimem, elas não deixam que o ser humano seja humano. Eles rebaixam o ser humano a nada. Né? E não tem como a gente não se revoltar em relação a... Isso É isso que você tá falando de normal, né? Eu acho que a sociedade, ela... Principalmente depois da pandemia, a gente muito... normal. O que é normal? Normal é se encaixar em normas. A gente não tá aqui pra ser normal, a gente tá aqui pra ser natural. Sim, a diversidade, ela existe. E você só é o que você é por também ser diferente. Então, a gente precisa valorizar a diversidade, jogar luz na diversidade. E olhar pra diversidade com outro olhar, né? A gente precisa primeiro olhar pra dentro nosso. O primeiro passo, eu acho que quando a gente quiser transformar essa sociedade num mundo melhor, a gente precisa olhar pra dentro de nós mesmos. Para rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos, porque o preconceito ele é ensinado, ninguém nasce com preconceito. Então, Exatamente. Qual foi esse momento que eu aprendi a ter esse pensamento, né? Vou dar um exemplo. A gente cresce
escutando dos nossos pais que não pode mascar de boca aberta, porque mascar de boca aberta é falta de educação, tem um monte de nomes que dão, né, pra mascar de boca aberta. E aí você vai em um restaurante, numa cidade onde você não conhece ninguém, e aí você senta na mesa, de frente pra você senta uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que você não conhece, mas aí essa pessoa começa a mascar de boca aberta. O que vem na sua mente? Automaticamente, né? Ai, que sem educaçona, que porca, que não sei o quê, né? Mas será que essa pessoa teve a mesma educação que você? Quem foi que disse que não pode mascar de boca aberta? Às vezes a gente encontra em um livro de etiqueta, mas é uma regra, sabe? Então a gente aprende as coisas lá atrás e a gente leva pro resto da nossa vida, né? Passa a olhar com um olhar de julgar, né? De julgamento. Sim, então tem muito viés inconsciente sobre a comunidade trans, que são vieses inconscientes que marginaliza essas pessoas. Então, quando a pessoa enxerga uma mulher trans na rua, uma travesti, o que vem na cabeça dela? Barraqueira, escandalosa, ladra, prostituta, nananana, vem um monte de coisa. Mas nunca a amiga, a companheira, a namorada, a mãe de família, sabe? Então, esse olhar da sociedade, eu acho que a mídia também teve um papel muito importante nessa marginalização, porque todas as vezes que a mídia trouxe a palavra transgênero, ou travesti, ou mulheres trans, trouxeram com notícias de crimes, com notícias de violências, né? Então, as pessoas cresceram escutando coisas negativas de pessoas trans. Então, como é que eu vou olhar, tentar achar algo positivo em algo que eu só escutei coisas negativas, né? Então, eu acho que a mídia tem um papel muito importante, por isso que espaço como esses aqui do Mooncast é muito importante pra gente trazer essas narrativas, porque a gente traz essas informações e quando a informação chega, a ignorância acaba, sabe? Então, se a gente conseguir, através dessa entrevista, impactar 2, 3 pessoas que seja, plantar uma sementinha no coração dessas pessoas, isso já vai fazer toda a diferença na sociedade amanhã, né? E tá vindo uma nova geração na nossa sociedade com esse boom de informação, né? E que não vai aceitar o eu não sabia como resposta. E vai cobrar muito nosso o que a gente tem feito para mudar essa realidade. Será que essas pessoas vão ter que passar pelos mesmos problemas, enfrentar as mesmas situações, ser marginalizadas, ser expulsa de escola, ser expulsa de casa, não ter oportunidade no trabalho, não ter acesso à saúde, não ter moradia? Então a gente precisa construir essa sociedade mais justa e igualitária, e para isso a gente precisa olhar para dentro nosso, rever os nossos conceitos, os nossos preconceitos e se tornar um agente de transformação dentro da sociedade. E que se não for pelo amor, que seja então pelo respeito. Exato. E eu como criadora de conteúdo na internet, eu percebo que mesmo eu fazendo um conteúdo que atinge todo mundo, que é humor, porque comédia, memes, essas coisas, não atinge todo mundo. Eu percebo que quando eu posto qualquer coisa que seja relacionado ao LGBT, é sempre uma briga, é sempre uma confusão, é sempre pessoas preconceituosas tentando ali explicar que elas não têm preconceito, sempre. Então, querendo ou não, quando você se dispõe a falar sobre a causa LGBT, você tá comprando uma briga com a sociedade. E a gente tem que comprar essas brigas, sim. A gente tem que falar sobre. As grandes empresas, elas têm que dar importância a causas, investir nessa causa LGBT, né? Porque eles que são os grandes, que representam a nossa sociedade, né? Eles precisam dar voz a essa causa. E a conta no nosso país nunca fecha. Se a gente perguntar, eu faço muitas palestras, né, em vários lugares, e se pergunta, existe preconceito e racismo no Brasil? Aí todo mundo levanta a mão e fala que existe. Aí se você pergunta, você se considera racista e preconceituoso? Aí ninguém levanta a mão. Na onde é que tá?
Então, o preconceito e o racismo. A primeira coisa que a gente, enquanto sociedade, precisa reconhecer é que nós somos preconceituosos, nós somos racistas. Se a gente não reconhecer, não desconstruir, a gente não constrói nada em cima de algo já construído. A gente precisa desconstruir. Quando eu falo olhar pra dentro de nós, é olhar pra isso mesmo, sabe? Olhar pros nossos preconceitos, porque todo mundo tem preconceito. Tá enraizado, Eu né? pergunto nas minhas palestras e falo assim, quem tem preconceito aqui? Aí ninguém levanta a mão. Aí eu viro de costa e aí eu explico, eu falo, gente, no nosso país o preconceito ele é estrutural, ele é enraizado, a gente somos educados. O machismo, todo mundo é educado através do machismo, do Exato. binarismo, porque o machismo ele é fruto do binarismo, que é essa construção social que impõe padrões de homem e de mulher na sociedade, né? Então eu explico que o preconceito está dentro de todo mundo, que a gente precisa reconhecer que somos preconceituosos. Depois eu torno a fazer a pergunta novamente antes de virar para todo mundo. E quando eu pergunto novamente e viro, tá todo mundo com a mão levantada. A gente precisa reconhecer que temos esses preconceitos pra gente conseguir identificar quais são os nossos preconceitos pra gente revê-los. Porque a gente precisa rever os nossos preconceitos, né? E criar espaços seguros na sociedade para as mulheres, porque se o espaço for seguro para as mulheres, o espaço é seguro para todo mundo. E quando uma pessoa ataca a comunidade LGBTQIA+, ela tá atacando o feminino, entendeu? É uma cultura machista que está atacando o feminino. Então a gente precisa construir locais seguros para as mulheres, porque se for seguro para as mulheres, vai ser seguro para todo mundo. E na nossa sociedade, na onde que a mulher tem um local seguro? Transporte público, é no trabalho, é dando à luz. A gente viu uma mulher dando à luz sendo violentada pelo anestesista. Então a gente precisa construir lugares seguros para as mulheres, falar sobre a violência de gênero, porque essa violência também é da conta de todo mundo, é da nossa responsabilidade. E apesar do Brasil ser o primeiro país que mais mata a população LGBT, ele é o 5º país do mundo que mais mata as mulheres por feminicídio. Então a gente precisa olhar para isso, né, para a violência e para o machismo com outro olhar. Será que vale a pena a gente continuar reproduzindo isso? Porque isso está excluindo, isso está matando não só a comunidade LGBT, mas também as mulheres. E as mulheres se empoderaram de uma maneira, é um caminho só de ida, né? As mulheres se empoderaram de uma maneira que elas conquistaram espaço na sociedade, e a comunidade trans está na mesma pegada, sabe? Conquistando esses espaços, mesmo que a passos curtos, nós estamos conquistando o nosso espaço dentro da sociedade, atuando até mesmo na política. A gente vê grandes figuras públicas, mulheres trans na política, né? Por exemplo, a Erika Hilton. Erika Hilton tá dando um show. Tá dando um show ali. Você tá entendendo? E tipo assim, a gente mostra que somos capazes de construir política, mas não pra nossa comunidade, mas pra toda a sociedade. Porque a pauta da Erika Hilton é a pauta da humanidade, é a pauta de pessoas, é a pauta de seres humanos. E pessoas trans têm um poder de empatia acima da média. Com certeza. Porque a gente tem uma história de vida, a gente passa por situações na escola da vida, né, que a universidade nenhuma ensina, sabe? Então, a gente consegue fazer políticas públicas para toda a sociedade, olhando para todas essas questões das minorias, né? E quando a gente fala em minorias, não é minorias em quantidade, né? A gente colocou 4,5 milhões na Avenida Paulista, na última parada do Orgulho LGBT. É minorias em questões de direitos, é minorias em questões de políticas públicas. Não existe políticas públicas e direitos voltados para essas pessoas. Tudo que a gente tem hoje, amanhã pode acabar. Não é nada fixo. Você entendeu? A lei de LGBTfobia está encaixada dentro da lei de racismo porque não criaram uma lei específica. Sabe? Então, todas as conquistas que a nossa comunidade tem foi conquistada através de muita luta, através de muito sangue. Embora essas conquistas está em uma linha, em um fio de cabelo, porque isso pode arrebentar em qualquer momento, dependendo de quem está no poder, pode cortar tudo isso, pode desmanchar, falar, não, isso não é, eu não quero isso. Né? Então tem muita gente da comunidade LGBT que fala, não, eu não vou militar, eu não vou lutar. Mas se a gente para de lutar, a gente perde tudo, porque nada é fixo, né?
É muito complicado. Você falou bastante sobre colocar a luz nos nossos negócios. E o nosso podcast, ele chama Moon, né? Que vem de lua. Porque a lua, né, ela é iluminada pela luz do sol. E nossos sóis são nossos convidados, né? Tipo, aqui no podcast. E é muito legal que você vem com toda a sua história, com toda a sua bagagem cultural e principalmente com dados. Porque eu acho isso muito importante, principalmente agora que a internet está tão descentralizada. Você comprovar o que você está falando através de dados é muito importante, porque as pessoas estão falando o que querem. A gente foi, eu não lembro, a gente foi em algum lugar que falaram pra gente, não, porque os LGBTs não gostam da igreja. Eu falei, mas onde você viu isso? Não, porque não sei o que. Eu falei, não, mas espera, você pode me comprovar com algum dado que os LGBTs não gostam da igreja? Porque com essa fala, apesar de ser pequena, essa fala, se você coloca numa rede social, essa fala que os LGBTs não gostam da igreja, faz com que todas as pessoas do país, dos países mais, eu acho que é o país mais cristão do mundo, falem, opa, eu quero longe das minhas crianças, porque senão eles não gostam da igreja, eles vão querer que seja, entendeu? Então, essa pequena fala, às vezes, pode até parecer inocente, e talvez até tenha sido, diante do contexto, porém, ela pode acarretar em vários outros preconceitos. Mas isso é uma influência, né? Exatamente. Assim como... Sim, é uma influência. Assim como as piadas. Porque às vezes a gente tá num ambiente... E tem até um vídeo que eu acho incrível. Eu não vou falar nomes porque vai que eu erre aqui, vai ficar chato. Mas, tipo, tem um vídeo que eu acho incrível que alguém faz uma piada extremamente LGBTfóbica e a outra pessoa, que era um artista muito famoso, ele fica sério. E é num programa ao vivo. E aí falam, você não vai rir? É só uma piada. Aí ele fala, mas se eu rir, eu vou compactuar com esse tipo de preconceito. Sim. E às vezes e assim, é muito complicado, é muito difícil. Porque eu já tentei fazer isso também, de não rir. E fica todo mundo olhando num julgamento que você fica tipo, meu Deus do céu. Só que aí depois, dentro do seu íntimo, você tem que entender também que aquela pequena piada, ela pode matar pessoas, né? Sim. E eu acho que, gente, brasileiro é tão criativo. A gente tem um humor tão diferenciado. A gente tem as mentes mais brilhantes do mundo. A gente tem meme aqui. A gente é criativo. A gente precisa mesmo fazer piada rebaixando alguém por causa da sua orientação sexual, por causa por causa da sua identidade de gênero, por causa da sua cor. Pô, vamos trabalhar a cabecinha. Ser brasileiro, né? Você é bem melhor do que isso. E a gente tem que entender uma coisa. Piada só é piada quando todo mundo ri. Se uma pessoa não dá risada, não é piada. Sim, é verdade. Né? Se você toca uma ferida de uma pessoa, não é piada. Ainda mais quando, igual ela falou, essa piada pode levar à morte de outra pessoa. Sim. Isso é muito grave. Eu sou a favor do humor com a comunicação não violenta, né? Que é um humor que tem empatia, que tem compaixão. E essas pessoas que fazem piadas com isso é porque nunca tiveram contato com uma pessoa, não conhece nenhuma pessoa que sofreu aquilo, ou não tem ninguém na família, nunca passou por isso e não sabe a dor que aquilo causa, sabe? Então, pra ele, eu ri porque não tá doendo em mim, sabe? Eu tô rindo porque não tá doendo em mim. Mas se tá doendo em alguém, né? E eu costumo dizer que empatia não é você conseguir sentir a dor do próximo, porque você jamais vai conseguir sentir a dor do próximo. Exatamente. Empatia é você saber o que causa a dor no próximo e fazer com que ele não sinta mais aquela dor. Isso é empatia, né? Então, se eu sei que isso causa dor em alguém, eu vou fazer de tudo pra não causar essa dor. Então, não causar a dor é a empatia, né? E é uma coisa que você falou sobre o preconceito, ele ser enraizado dentro da gente. Quando a mulher ela sofre um assédio, ou quando o LGBT ele passa por essa situação de uma piada LGBT-fóbica e ele dá risada, é porque ele não tem esse conhecimento. Só depois, no nosso íntimo, a gente vai parar e pensar, calma aí, foi preconceituosa essa piada. Mas até então você tá dando risada junto. Porque a mulher, ela não foi ensinada que certo tipo de olhar ou certo tipo de toque é assédio. Sim. Né? Então, é muito complicado. É absurdo. E daí, quando você fala sobre essa militância, né? A militância, ela não precisa ser algo pesado. Na verdade, uma das maiores militâncias, eu acho que o nosso título de eleitor se chama cartão de crédito. Quando a gente empodera
essa camada da sociedade, a gente dá um lugar de fala muito maior, a gente ocupa um espaço muito maior. Quando a gente tem um negócio que dá certo, quando a gente tem realmente uma história inspiradora como a sua, você acaba ocupando lugares que muitas pessoas gostariam de estar, né? E aí você acaba inspirando pessoas que isso e fala, opa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Sim. E vamos lá. E aí, quanto mais a gente ocupa... Porque, assim, o dinheiro gira a economia. Exato. O dinheiro gira a economia. E daí, muito mais do que... um voto no candidato, e não que isso não seja importante, por favor, votem. Mas, assim, muito mais do que um voto no candidato, eu acredito muito que os negócios, eles transformam a nossa sociedade, sabe? Eles transformam... A partir do momento que você tem um negócio que deu certo, você vai dar oportunidade para as pessoas baseado na sua história. Sim. E aí você vai conseguir ter uma empatia maior. E aí mais pessoas vão ocupar esses espaços. E é muito importante a comunidade LGBTQIA+, ter esse consumo consciente, né? Na onde que ela vai estar levando o seu dinheiro e gastando o seu dinheiro, né? A gente tem dados do Pink Money que gera muito dinheiro, né? Milhões no nosso país. Se for olhar para o mundo, é bilhões. E se esse dinheiro fosse... Se esse dinheiro fosse concentrado na comunidade LGBTQIA+, a gente já tinha avançado muito enquanto comunidade. Então é muito importante, é legal a gente incentivar a nossa comunidade a ser empreendedores, mas é muito legal também a gente incentivar a nossa comunidade a apoiar esses empreendedores, comprar produtos desses empreendedores, serviços desses empreendedores, que isso vai fazer toda a diferença, porque quando começa a crescer esse negócio desse empreendedor, ele vai contratar outras pessoas também da comunidade. Então, se a sociedade não nos dá a oportunidade, então vamos criar essa oportunidade pra gente da comunidade LGBT, ajudando esses empreendedores a impulsionar os seus próprios negócios. Total. Eu vi uma entrevista com a Léo Áquila esses dias, que falava muito... Ela falou um negócio que eu achei incrível. Ela aprendeu na faculdade, assim, que o código... Que ela viu em algum livro, eu não vou saber qual livro, mas quando a Léo Áquila vier aqui, ela mesma fala, que o código não vota no código. Que se a gente não vota em mulheres, o preto não vota no preto, o LGBT não vota no LGBT. Né? A gente não dá esse... E eu tô falando não só de voto, mas como esse voto de confiança. Sim. Né? Então, gente, vamos se ajudar enquanto comunidade. Né? Vamos utilizar as redes sociais para isso. Vamos deixar aquele like pro amigo. Vamos dar essa visibilidade. Vamos engajar. Vamos comentar. É verdade. E comentar... Eu não tô falando nem só comentar em rede social. Quando a gente tá em roda de conversa... Você fala, nossa, eu tava com vontade de comer um cookie. Eu vou falar, compre um bowl de cookies aqui do Neto. Com certeza. Eu posso indicar uma empreendedora pra todo mundo acompanhar ela nas redes sociais? Pode. A Amanda do Hot Dog é uma mulher trans, uma travesti de Belém do Pará, que criou uma barraquinha do hot dog pra ela lá. De início, ela tinha muita dificuldade, né, das pessoas comprarem. Hoje que ela está estourada nas redes sociais, na internet, formam filas pra comprar o hot dog dela. E ela diz que o hot dog dela é completo, que a salsicha pula pra fora do pão, que transborda. Então é uma empreendedora maravilhosa, que saiu desse ciclo de violência, né? De todo esse estigma que pessoas trans enfrentam e tem seu próprio negócio hoje, que é uma banca de hot dog, e tá lá vivendo, vendendo. E vários influenciadores digitais que são da comunidade LGBT foram lá no hot dog dela, filmar, apoiar, e que fez toda a diferença pra ela em todo o sucesso que ela está fazendo como empreendedora. Então isso mostra quanto é importante esse apoio, esse like, essa curtida, esse incentivo pra pessoa continuar, né? As redes sociais são um poder na nossa mão, né? A gente centralizou o poder pra estar aqui, mas não é à toa, não é pra você ficar rolando feed. Né? Porque o feed, ele tem o nome de alimentar aí. O que você tem alimentado? Sim, né? É verdade. Então, assim, vamos alimentar um mundo melhor? Vamos alimentar um mundo com menos preconceito? Vamos incentivar aquilo que a gente acredita. Se você acredita em um mundo lotado de fofoca, alimenta seu feed dessa maneira. Problema seu. Nada contra a fofoca, inclusive amo. Mas, assim, vamos ver o que é... Não, eu amo, é verdade.
verdade. Mas assim, vamos ver o que faz sentido, né? Eu acho que é muito importante. Com certeza, o que Enfim. faz sentido e que faz diferença, né, na sociedade. Além de fazer todo sentido, faz muita a diferença na vida das pessoas, né? E se você pode fazer a diferença na vida de alguém, então faça, né? Exato, vamos pegar o nosso papel de protagonista e fazer a diferença no mundo, né? Com certeza. É, porque na verdade todo mundo preza muito o igual, mas ninguém gosta do igual. Porque mais do mesmo não chama atenção. E nossa maior Tentaram, moeda né? a Tentaram nossa maior- o... Como é que chama o clone, né? Deu certo essa questão do clone, da genética e tudo mais. Por que não prosseguiram com isso? Porque não seria legal ter um monte de gente iguais, né? Então, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente, a nossa sociedade, ela é diversa. E se você não está apta a conviver com a diversidade, você não está apta a conviver com a sociedade, porque tudo nessa sociedade é diversa. E a gente vai finalizar, mas antes, Brunielli, eu queria perguntar pra você, o que a Brunielli de hoje, a embaixadora da Avon, super sucedida... Essa mulher empoderada, essa mulher inspiradora, incrível, palestrante. diria pra Brunielli, criança, que passou por toda essa violência, qual mensagem você deixaria pra essa criança? Ai, primeiro eu abraçaria a minha criança e deixaria ela chorar. Chora, menina, chora, põe tudo pra fora. E depois eu diria pra ela, você vai conseguir. Então não desista, você não tem direito de desistir. Porque já passou pela minha cabeça várias vezes em desistir, sabe? E tive que respirar fundo, engolir o choro e dizer, não, eu preciso enfrentar, né? Então eu diria pra ela não desistir, porque vai dar certo. Isso é incrível, é um exemplo para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão nos ouvindo. Leve esse conselho para a vida de vocês, independente do momento que vocês estejam vivendo, da fase que vocês estejam passando. Eu sei que tem muitos momentos muito difíceis, mas não desistam. E antes de terminar esse episódio, eu só queria deixar aqui um espaço aberto, porque eu queria chamar aqui, eu também queria chamar o Irã. Eu não sei quem faz parte da Casa Florescer hoje em dia, mas o Irã, ele faz parte da Casa 1. Eu com certeza vamos chamar ele aqui no podcast, mas eu queria chamar as pessoas, todos vocês que estão assistindo, comentem aqui embaixo projetos que fazem sentido para nossa sociedade, porque a gente também quer conhecer, a gente também quer dar esse espaço, seja em live, seja vindo aqui, a gente quer, porque a gente acredita muito que o empreendedorismo, ele começa lá atrás. Ele começa dando uma base, ele começa dando um suporte, ele começa dando um apoio, para depois você ter uma história gigante como a da Brunielli, que tá aqui na nossa frente. Então, comentem aqui embaixo pessoas inspiradoras, projetos inspiradores que a gente quer conhecer também. E deixa suas redes sociais pra gente. Sim, as minhas redes sociais é Brunielli Lemos, meu Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo. Isso, e a da Associação Transbordamos é Transbordamos Associação. Perfeito, foi um prazer enorme ter você aqui, foi incrível saber da sua história, obrigada de coração, eu sei que a sua história transforma muitas vidas, então obrigada por ter aceitado o nosso convite. Axé, eu que agradeço mais uma vez, eu amei estar aqui com vocês, foi um bate-papo muito gostoso, amei o cookies, né? Bom de cookies! Bom de cookies! Muito bom, a gente super recomenda, porque de verdade é gostoso e foi muito bom estar com vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento e pelo convite, contem comigo sempre, estamos juntos. Obrigada, você também. E sigam as nossas redes sociais, ativem o sininho. E a Avon me patrocina, tá? Porque eu sou influenciadora digital, também preciso, tá? Já falei com a Aninha da Avon. Já falei com a Aninha da Avon pra mandar as coisinhas pra ela. Eu amo a Avon, então, enfim. Aquele pitch, né? E obrigado pelo carinho de sempre, gente. Comentem sempre, apoiem sempre. Nós amamos vocês e até a próxima. Arrasou.